O tema de hoje é falado sobre o tratamento das metástases da coluna vertebral. Bom, em média, 20 a 40% de todos os tipos de câncer vão causar metástase para a coluna vertebral, sendo desses 20 a 40, 20% desses vão ser sintomáticos. E uma vez que a metástase da coluna vertebral acontece, o que a gente faz é ter como objetivo de tratamento a melhora da sobrevida do doente. O tratamento pode consistir em paliação e melhorar os sintomas neurológicos e os déficits focais que o paciente apresenta decorrente da metástase, impedir a instabilidade da coluna vertebral, fazendo algum tipo de cirurgia ou intervenção para manter a estabilidade da coluna, uma terapêutica para alívio de dor, que pode ser um sintoma presente, e o controle do crescimento tumoral. E os 4 maiores avanços no tratamento da metástase cerebral são o uso da radiocirurgia, que ajuda no controle do tamanho do tumor, no controle da extensão do tumor, impedindo o crescimento tumoral, a realização de cirurgias menos invasivas e estabilização da coluna vertebral, tratando a instabilidade, e as terapias-alvo, que são terapias gênicas para alvos específicos. Essa tabela 1 mostra os pilares do tratamento, os 4 pilares. Quando a gente pensa no tratamento do doente, a gente tem que pensar no status neurológico do doente, se ele tem compressão medular, se ele tem algum grau de mielopatia, o status oncológico, se o tumor que ele tem é radiosensível, se é radioresistente, os aspectos mecânicos da coluna vertebral, se tem uma coluna estável ou instável, os aspectos sistêmicos do doente, se ele tem reserva funcional adequada, quais são as comorbidades dele, qual que é o benefício que o tratamento da condição dele vai trazer para ele, e com isso a gente toma as decisões do tipo de tratamento que a gente vai fazer. Aqui é uma tabelinha basicamente de tomada de decisão, onde ele vai correlacionar essas características, né? E vai dar para a gente qual a conduta mais adequada. Um tumor sem mielopatia, com pouca compressão medular, seja radioresistente, coluna estável, sem complicações sistêmicas, tratamento, decisão terapêutica é fazer uma radioterapia total. Se for radioresistente instável, estabiliza a coluna, faz radioterapia total. E assim seguindo, está aqui dando basicamente um fluxograma de como a gente aborda quais são as decisões que a gente toma para o tratamento da metástase cerebral. O nome dessa tabela é a atualização do NONS, que é neurológico. O NONS são as primeiras letras de neurológico, oncológico, mecânico, sistêmico. E aqui, nessa tabela, a gente tem um fluxograma de qual tratamento a gente deve seguir. Tentando resumir essa tabela o máximo possível, aqui, tendo compressão medular, a gente tem que fazer a descompressão. Estando a coluna instável, a gente tem que estabilizar. Lógico, isso vai depender se o paciente tolera ou não cirurgia, né? Dependendo aqui da condição sistêmica dele. E o tumor sendo radioresistente, pode ser feita a radiocirurgia. Se ele for radiosensível, radioterapia total. Eventualmente, um tumor radioresistente, mas que o paciente não tolera a cirurgia, pode ser feita a radioterapia total também, como é o caso aqui. Bom, essa figura mostra as considerações neurológicas, mostrando se o paciente tem mielopatia ou radiculopatia, se ele tem compressão medular ou não. Essa tabela do ESCC, que significa Epidural Spinal Cord Compression, é graduada de 0 a 3, tendo a classificação 1A, B e C. Então, no total, são 6 classificações possíveis, que a gente consegue classificar através do exame de imagem, através da ressonância magnética. O grau 0 dessa classificação não tem
nenhum grau de compressão. É uma doença restrita ao corpo vertebral, restrita apenas ao osso. A classificação 1A, a gente vê uma colisão com espaço epidural sem causar nenhuma deformação do saco dural. No 1B, a gente vai ter algum grau de deformação do saco dural, mas não vai ter abaulamento do cordão espinhal. No 1C, a gente vai ter um abaulamento do cordão espinhal sem ter compressão do cordão, ele só toca no cordão espinhal. No grau 2, a gente vai ter algum grau de compressão da medula, e no grau 3, que é o mais grave, a gente vai ter a compressão medular completa, sem visualização do líquor em volta do cordão medular, com obliteração praticamente total do canal medular. Bom, falando agora sobre um pouco sobre a radioterapia nesses tumores, os tumores eles são classificados em radiosensíveis e radioresistentes. De uma forma geral, os tumores que são radiosensíveis mais comuns são os tumores hematológicos, tumores de mama, tumores de próstata, tumores de ovário e os carcinomas neuroendócrinos, são os mais radiosensíveis. Os radioresistentes são aqueles tumores de câncer de pulmão, de não pequenas células, né, o epidermoide, por exemplo, sarcomas, hepatocarcinoma também não é radiosensível, câncer de células renais, câncer de cólon, câncer de tireoide, todos esses resistentes. Obviamente, aqueles tumores que são radiosensíveis, eles tendem a ter melhores desfechos em comparação aos tumores radioresistentes. E a gente vai ter as opções de radioterapia. A gente vai ter a radioterapia convencional, radioterapia externa convencional em barra, onde a gente usa uma dose de radioterapia maior e faz uma quantidade maior de sessões. Vamos fazer até 10 frações de 30 Gui de dose. Em alguns casos, a radioterapia mostrou-se até eficaz para tratamento dos casos de compressão medular. No entanto, o que é mais comum ser feito, toda vez que o paciente tem um tumor radiosensível com mielopatia, mas a gente sempre tende a considerar a cirurgia precoce, uma vez que a cirurgia a gente já consegue retirar dali imediatamente aquele fator compressor, né, dando ali para o doente um prognóstico neurológico melhor naquele momento, sem ter que esperar a resposta do tratamento da radioterapia. Então a tendência é sempre que possível, sempre que o caso for agudo, escolher pelo tratamento cirúrgico para maximizar a recuperação neurológica do doente. Outra opção de radioterapia que a gente tem é fazer a radiocirurgia estereotáxica, que tem sido implementada, tem sido um desafio, e o objetivo da radiocirurgia é fazer a destruição do tumor. Ela consegue fazer isso causando dano direto do DNA e causando também destruição vascular da microvasculatura endotelial, diminuindo a perfusão do tumor, induzindo a apoptose. Aqui na figura a gente vê um caso de uma paciente de 68 anos com câncer de pulmão que realizou uma cifoplastia de T8 por um quadro de dor lombar. Não tem compressão medular, classificada em grau 0 pela nossa classificação de ESCC, restrita apenas ao corpo vertebral, a metástase. E essa paciente foi submetida à radiocirurgia, tendo inicialmente essa lesão em T8, teve um follow-up de 30 meses que mostrou um bom controle tumoral, bom controle de crescimento do tumor, né? Ele não voltou a crescer. Na figura C a gente mostra aqui, na área colorida, toda a área que sofreu a radiocirurgia, onde a área azul de contorno é a área onde tem a dose de radiação menor, e aqui as áreas com as cores mais vermelhas e amarelas, as doses de radiação maiores. Em relação à radioterapia convencional, a vantagem da radiocirurgia é que ela precisa de uma quantidade de frações menores, ela termina o tratamento com 1 a 3 frações, enquanto a radioterapia total faz de 10 a 20 sessões. Isso faz com que a radiocirurgia tenha uma adesão melhor do doente. Outro benefício é que a radiocirurgia ela tem mostrado um benefício maior independente do tipo histológico. Então, até aqueles tumores
que são radioresistentes, eles têm tido uma resposta melhor à radiocirurgia do que a radioterapia convencional. Você conseguir focar a dose no local exato onde está a lesão. Na radiocirurgia, outra diferença é que a gente consegue fazer uma radiação de contorno da lesão de pós-operatório. Então a gente opera e depois faz uma radioterapia no local da cirurgia com margem de segurança para impedir o espalhamento microscópico, né, a metástase por volta da lesão da ressecção cirúrgica, impedindo metástase para a medula, por exemplo. Isso gera para a gente um contorno de segurança, e isso é uma coisa que a gente geralmente não faz quando temos lesões no sistema nervoso central, que só costumam irradiar a área do volume do tumor na radiocirurgia. E os riscos da radioterapia são o risco de esofagite, de disfagia, de diarreia, radiculite. Pode também causar fratura vertebral. E o cordão espinhal também é bastante afetado, é um órgão bastante afetado, é bem crítico. A ocorrência de mielopatia é bem importante. Bom, agora falando em relação ao tratamento cirúrgico, a gente tem indicação de cirurgia quando a gente tem um tumor que é radioresistente, de alto grau e que gera algum grau de compressão ou déficit neurológico, quando ele gera compressão medular ou algum déficit focal. Uma droga que a gente costuma fazer também é a dose de esteroide, de corticoide. Ele tem um efeito também imediato que melhora ali o prognóstico neurológico, aumenta a chance do paciente voltar a ter o grau de deambulação. No follow-up ele dá uma melhorada na recuperação do doente. A dose mais habitual é fazer um ataque de dexametasona de 10 mg e seguir com 4 mg de 6 em 6 horas. Esse geralmente a dose de corticoide que a gente faz, principalmente quando a gente vai fazer uma radioterapia, uma dose que precede a radioterapia. Em relação à cirurgia, outra coisa que o artigo cita muito é a realização de cirurgias menos invasivas, a realização de terapia híbrida, fazendo a cirurgia seguido da radiocirurgia estereotáxica, chamada de separation surgery. E as cirurgias elas podem ter o objetivo de fazer a estabilização da coluna ou fazer a descompressão do canal. Outra coisa que tem sido feito é fazer um acesso mínimo, incisões menores. Isso é bom porque diminuiu a morbidade da população que foi submetida à cirurgia menor, diminui perda de sangue. Um exemplo de acessos menores, acessos mínimos, são as cirurgias percutâneas, cirurgia com a abordagem mini-open, as cirurgias endoscópicas e as cirurgias com laser espinhal, com termoterapia. São as cirurgias muito menos invasivas. Alguns tipos de câncer, eles não é adequado que faça esse tipo de cirurgia pouco invasiva. Câncer de tireoide e de células renais, eles tendem a precisar de uma cirurgia mais agressiva e mais radical, necessitando até de fazer a corpectomia e com abordagem anteroposterior da metástase. Eles têm essa característica, os cânceres de tireoide e de células renais. Bom, aqui é o slide falando dos acessos mínimos que eu acabei de citar. A hybrid therapy com separation surgery, que eu também acabei de dizer. E aqui, em relação ao tempo pós-operatório para fazer a radiação, o artigo coloca um tempo aí de 1 semana de intervalo entre a cirurgia e a realização da radiocirurgia, baseado em modelos animais que eles estudaram, o que tem de mais consensual no momento, de acordo com o estudo. E uma outra opção que tem é fazer uma radiação intraoperatória, que é chamada de bracterapia, onde faz uma dose de radiação intra-op. Essa dose ela diminui os efeitos da dose de radioterapia. Você faz só uma dose alta bem em cima do local da lesão, com a dose de 25 Gui no local.
Outra preocupação das metástases é a estabilidade da coluna vertebral. A ocorrência de instabilidade é uma indicação cirúrgica, independente se o paciente tem compressão ou não, ou se o tumor é radiosensível ou radioresistente. Ela, por si só, já é uma indicação cirúrgica. A definição de instabilidade é a perda da integridade espinhal, com a progressão da deformidade da coluna, gerando compressão neural, dor ou piora dos sintomas relacionados à movimentação, principalmente dor. E a gente tem o score de SINS, que tem 6 parâmetros que a gente avalia para ver se a coluna está estável ou não. Os 6 parâmetros são a localização do tumor, se tem dor, como é que está o alinhamento da coluna, as características da lesão, se tem colapso de corpo vertebral e se tem envolvimento do elemento posterior. Se tem envolvimento do muro posterior do corpo vertebral. Esse score ele tem um total de 0 a 6, ele é classificado como coluna estável. De 7 a 12 é intermediário, indeterminado. Nesse grau aqui, geralmente é indicado já a cirurgia, a maioria dos casos já se indica a realização de algum tipo de abordagem. E é instável quando tem a classificação de 13 a 18. E de acordo com esses 6 parâmetros, a gente classifica. Por exemplo, localização. Se ela está na coluna torácica, que é semirrígida, ganha 1 ponto. Se ela está na coluna rígida, que é a coluna sacral, 0 pontos. Se ela está na coluna móvel, né, de C3 a C6, L2, L4, 2. Se tem dor, sim. Se tem dor ocasional. Se tem dor nenhuma. Se tem lesão óssea, lítica, mista ou blástica. Se tem a radiografia, como é que está o alinhamento na radiografia? Se tem subluxação, se tem alguma deformidade, se tem escoliose, ou se tem normal, se está com alinhamento normal. E se tem colapso vertebral. Se tem colapso vertebral maior do que 50% da vértebra, menor do que 50% da vértebra, se não tem colapso nenhum. E por último, se tem envolvimento dos elementos posteriores da coluna vertebral. Bom, aqui mais um caso onde foi feita uma estabilização percutânea no paciente de 66 anos, mulher, que tinha uma metástase de carcinoma urotelial, com a clínica de dor lombar, né, uma back pain. Tinha em T10 uma fratura patológica, com colapso de corpo vertebral, bem aqui, que foi vista na tomografia. Na ressonância demonstrou uma grau de compressão medular pequeno, classificado como 1C. No score de SINS, ela teve um score de 14. E o procedimento escolhido foi fazer a cifoplastia com colocação de cimento de T10 e estabilização de T9 a T11 com instrumentação. Em relação às técnicas de estabilização, as novidades é tentar fazer técnicas percutâneas, menos invasivas possíveis, com o objetivo de preservar a musculatura e os elementos posteriores da coluna. O osso geralmente desse doente é um osso de qualidade ruim, é um osso geralmente fraco, osteoporótico, danificado pela rádio, pela quimioterapia e com a presença das lesões osteolíticas ou blásticas da própria metástase que está acometendo o osso. Isso gera falha do tratamento com instrumentação, com fratura da vértebra, falha da fixação do parafuso. E algumas estratégias que a gente tem para minimizar isso é a utilização do polimetilmetacrilato, injetando essa solução do polimetilmetacrilato através dos parafusos para diminuir o risco desse parafuso se disposicionar e sair do local correto dele. E outra coisa que a gente pode fazer também é a utilização dos parafusos expansivos, que são mais fixos. Outras abordagens menos invasivas, mais para tratamento da dor, é fazer cifoplastia, vertebroplastia e ablação com radiofrequência. São tratamentos mais relacionados ao tratamento só da dor.
Inclusive, pode ser feito tratamentos combinados, ou cefaloplastia com ablação por radiofrequência juntos. E são muito úteis naquelas fraturas sintomáticas que causam dor e compressão. Por exemplo, a fratura e tem até um efeito de tratamento. Por exemplo, a fratura em cunha. Quando você infla o balão da cefaloplastia, você cria uma cavidade dentro do corpo vertebral e isso diminui aquela cunha formada da fratura, dando ali de volta um certo volume de corpo vertebral para a vértebra. Isso ajuda na dor e também melhora as incapacidades do doente. Em 6 meses, o follow-up desses doentes mostrou que eles têm uma melhor controle da incapacidade comparado com o grupo que não fez nada. Em relação ao prognóstico, a gente vai ter 3 scores que a gente pode avaliar o prognóstico. O score de Tokuhashi, de Tomita e de Bauer modificado. Esse aqui é o de Tokuhashi, onde ele vê algumas características do doente, como é que está o estado geral do doente, se ele tem estado pobre ou bom, o número de metástases extraespinhais, o número de metástases no corpo vertebral, número de metástases em outros órgãos, qual que é o sítio primário, se tem paralisia ou não. Cada um tem uma pontuação. No final, a gente soma e chega a um score que vai dar um grau de sobrevida em meses do doente. Esse é o score de Tomita, onde ele também dá uma soma de parâmetros. Os parâmetros são se tem metástase de ósseo ou não, se ela é solitária ou múltipla, se ele tem metástase visceral e o grau de agressividade do tumor, se ele é baixo, moderado ou rápido, de acordo com os tipos dele. Faz aqui a soma e vê também qual que é o tempo de sobrevida e ainda tem aqui uma sugestão de tratamento. E aqui o de Bauer modificado, que segue mais ou menos a mesma ideia, se tem metástase visceral ou não, se tem câncer de pulmão ou não, se o tumor primário é câncer, rim, linfoma ou mieloma múltiplo, se tem uma metástase solitária de esqueleto. Você soma os pontinhos e vê qual que é o grau de investimento que você tem que fazer para o doente. E outro tipo de abordagem que a gente tem é fazer os agentes alvo, né? Os agentes targets, que são drogas que vão agir em alvos específicos do tumor. Por exemplo, o nivolumab, ipilimumab e o pembrolizumab. Geralmente são inibidores de alvos genéticos, inibidores da PD, inibidores do CTLA4, por exemplo. No osso, esses tratamentos são menos eficazes do que em outros órgãos, porque a penetração óssea de fármacos é muito pequena. Mas tem sido uma área inovadora aí no tratamento das metástases da coluna vertebral.